Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram para Atalha. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um vaso de barro. Simples, comum, talvez com algumas imperfeições visíveis em sua superfície. Agora, imaginem que esse vaso foi quebrado, estilhaçado em pedaços por um golpe violento. Vocês olhariam para esses cacos espalhados no chão e pensariam: isso é o fim. Este vaso nunca mais será útil. Talvez. Mas na tradição japonesa, existe uma arte chamada kintsugi, onde os vasos quebrados são cuidadosamente restaurados e as rachaduras são preenchidas com ouro. O resultado? Um vaso ainda mais valioso e belo do que antes, suas cicatrizes transformadas em linhas douradas que contam uma história de resiliência e renovação. Esta imagem do kintsugi nos ajuda a compreender a mensagem profunda das leituras de hoje. Uma mensagem sobre a paz que vem através das tribulações, sobre a glória que emerge da perseguição, sobre a vida que brota da morte. Na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo vivendo o que poderíamos chamar de um momento kintsugi. Ele é apedrejado por uma multidão enfurecida em Listra. O texto nos diz que o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Podemos imaginar o corpo de Paulo, ferido e ensanguentado, jogado como um objeto descartado fora dos muros da cidade. Para qualquer observador casual, este seria o fim da história. Mas então acontece algo extraordinário. Os discípulos o rodearam e ele se levantou e entrou na cidade. Como um vaso quebrado sendo restaurado, Paulo se levanta. E o que ele faz depois disso? Continua sua missão. No dia seguinte, ele parte para Derbe para pregar o Evangelho. Que resiliência impressionante! Que testemunho do poder de Deus operando na fragilidade humana! Paulo e Barnabé continuam sua jornada missionária, e o texto nos revela algo profundamente significativo. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé.
Pois, diziam eles, é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Permitam-me repetir essas palavras. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Esta não é uma mensagem que geralmente destacamos em nossos folhetos paroquiais ou nas faixas de boas-vindas em nossas igrejas, não é? Venha para Jesus, haverá tribulações garantidas. Mas Paulo e Barnabé estavam sendo honestos. O caminho do discipulado não é um caminho de conforto e facilidade. É um caminho marcado por desafios, perseguições e, sim, às vezes até violência física, como Paulo acabará de experimentar. Mas, e este é um ponto crucial, é precisamente através dessas tribulações que a glória de Deus se manifesta mais poderosamente. É nas rachaduras de nossas vidas que o ouro da graça divina brilha mais intensamente. É quando somos quebrados que experimentamos mais profundamente o poder restaurador de Deus. Isso nos leva ao Evangelho de hoje, onde Jesus oferece um dom precioso aos seus discípulos. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Que tipo de paz é esta que Jesus promete? Certamente não é a paz que o mundo oferece, uma paz baseada na ausência de conflito, no conforto material ou na segurança física. Se fosse assim, Paulo teria sido um exemplo de alguém que definitivamente não experimentou essa paz. Não, a paz de Cristo é algo muito mais profundo e transformador. A paz de Cristo é a serenidade interior que permanece mesmo quando as tempestades rugem ao nosso redor. É a confiança inabalável na bondade e na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. É a certeza de que, não importa o que aconteça nesta vida, apedrejamento, perseguição, rejeição ou até mesmo a morte, estamos seguros nas mãos de Deus. Esta paz não nos isenta das tribulações, mas nos sustenta através delas. Não remove as pedras do nosso caminho, mas nos dá força para escalá-las. Não impede que o vaso se quebre, mas assegura que será restaurado, mais belo e mais forte nas áreas das rachaduras. Jesus continua: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Estas palavras ecoam através dos séculos até nós hoje. Em um mundo marcado pela ansiedade e pelo medo, Jesus nos oferece um caminho diferente. Um caminho de paz que transcende a compreensão humana. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas é ancorada em uma relação com o Príncipe da Paz. Em seguida, Jesus faz uma declaração intrigante: se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus está se referindo à sua iminente paixão, morte e ressurreição. Para os discípulos, esses eventos pareceriam inicialmente como uma catástrofe devastadora, o vaso sendo violentamente quebrado. Mas Jesus está tentando ajudá-los a ver além do momento presente, para a glória que virá através da ruptura. Assim como o artista do kintsugi vê além dos cacos espalhados e visualiza o vaso restaurado com linhas douradas, Jesus vê além da cruz e visualiza a ressurreição. Ele vê além da Sexta-feira Santa e enxerga o domingo de Páscoa. Ele vê além da morte e contempla a vida eterna. E é esta visão que Paulo e Barnabé carregavam consigo enquanto estabeleciam igrejas e designavam presbíteros, enquanto entregavam os fiéis à graça do Senhor, no qual haviam acreditado. Esta é a visão que lhes permitiu suportar perseguições, apedrejamentos e incontáveis outras dificuldades. Eles sabiam que eram como vasos de barro, frágeis, vulneráveis, facilmente quebrados. Mas também sabiam que carregavam dentro de si um tesouro inestimável, o próprio Espírito de Deus. E esse Espírito garantiria que qualquer quebra seria uma oportunidade para a restauração divina. Meus queridos irmãos e irmãs, qual é a sua quebra hoje? Que pedras têm sido lançadas contra você? Que tribulações você está enfrentando em sua jornada de discipulado? Talvez você esteja lutando com uma doença crônica, sentindo seu corpo como um vaso que está se rachando dia após dia. Ou talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, com pressões que ameaçam esmagar seu senso de segurança. Pode ser que você esteja sofrendo com um relacionamento quebrado, um casamento em crise, filhos distantes, amizades perdidas. Ou talvez sua quebra seja interior, dúvidas sobre sua fé, lutas com depressão ou ansiedade,
um sentimento de vazio espiritual. Qualquer que seja a sua quebra, a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. As palavras de Jesus ecoam através do tempo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Sua paz, uma paz que não é como a paz que o mundo dá, está disponível para você agora mesmo. Não é uma paz que depende da remoção de suas tribulações, mas uma paz que floresce no meio delas. E as palavras de Paulo e Barnabé nos lembram que nossas tribulações não são o fim da história. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. As dificuldades que você enfrenta não são sinais do abandono de Deus, mas podem ser portais para uma experiência mais profunda de sua presença e poder em sua vida. Quando Paulo foi apedrejado e deixado por morto, isso parecia o fim. Mas Deus tinha outros planos. O que parecia um fim tornou-se um novo começo. O que parecia derrota transformou-se em vitória. O que parecia morte levou a uma ressurreição. A arte do Kintsugi nos ensina que a beleza pode emergir da quebra. As rachaduras não são algo a ser escondido ou negado, mas podem ser transformadas em linhas de ouro que contam uma história de redenção e renovação. Da mesma forma, nossas tribulações, quando entregues a Deus, podem se tornar testemunhos da sua graça restauradora. No final da primeira leitura, vemos Paulo e Barnabé retornando a Antioquia, de onde tinham sido entregues à graça de Deus para a obra que haviam realizado. Eles relataram tudo o que Deus fizera por meio deles, e como abrirá aos gentios a porta da fé. Notaram o foco deles? Não era no que eles haviam sofrido, nas pedras que haviam sido lançadas contra eles, nas cidades de onde haviam sido expulsos. Era no que Deus havia feito através deles. Era na porta da fé que havia sido aberta. Era na graça que os havia sustentado. Essa é a perspectiva que somos convidados a adotar hoje. Não negar nossas tribulações, mas vê-las como oportunidades para experimentar o poder e a graça de Deus de maneiras mais profundas. Não fingir que as pedras não doem quando são lançadas, mas confiar que o Deus que levantou Paulo depois do apedrejamento também nos levantará em nossas lutas. E à medida que experimentamos a paz de Cristo em meio às nossas tribulações, tornamo-nos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Nossas vidas, como vasos de Kintsugi, contam uma história de quebra e restauração, de fragilidade e força, de morte e ressurreição. Uma história que reflete a história maior da cruz e do túmulo vazio. Uma história que dá esperança a um mundo quebrado. Meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, não como o mundo a dá, guarde seus corações e mentes hoje e sempre. Que vocês encontrem força e esperança em meio às tribulações. E que suas quebras se tornem linhas douradas de testemunho da graça transformadora de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.